Depois da batalha feroz de Nikola Tesla contra Beelzebub, a próxima rodada de Record of Ragnarok vai começar. E os lutadores de hoje são Apolo, o deus do sol, e Leônidas, uma lenda espartana. Eu sou Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal e estarei começando esse vídeo a partir do capítulo 78 do mangá. E quero avisá-lo que eu já fiz outras batalhas aqui no canal, como no Nikola Tesla e do Kenshin contra Hades. E eu vou deixar os cards aqui em cima para você assistir depois desse vídeo. Depois da batalha contra o Tesla, logo Zeus foi em busca do próximo lutador. E Hades já estava preocupado com o rumo das batalhas. São 4 vitórias e 4 derrotas. Essa é uma situação crucial. O Ares diz que possui um enorme ódio pelo próximo deus que irá lutar. Ele é narcisista e vaidoso. Zeus diz que ele também não entende muito bem, mas o importante é que ele é forte. Eles finalmente chegam em uma fonte cheia de mulheres e um cara todo esticado lá. Aquele era Apolo, o 12º deus do Olimpo. Ele se levanta e cumprimenta Ares, e o Ares fica bem incomodado ao ver que o Apolo tá com a benga de fora. E a situação fica pior quando o Apolo começa a se esfregar no Ares todo peladão enquanto chamava ele para tomar um banho com ele. O Ares diz que ele não é seu amigo, e Apolo insiste e pergunta se ele realmente não gosta dele. O Ares fica furioso e diz para ele não agarrar ele desse jeito. Seria de um jeito diferente então? Ele tenta meter uma cotovelada no Apolo, mas erra e acaba caindo para dentro da água. O Apolo volta para a fonte e Zeus vai direto ao ponto. É a sua vez de lutar no Ragnarok. Já se passaram 8 rodadas. Temos 4 vitórias e 4 derrotas. 3 das nossas 4 derrotas foram Poseidon, Hércules e Hades. As mulheres ficaram chocadas com essa notícia, e Apolo aparentemente também ficou. Que lástima. Mas logo ele revela que o seu interesse era poder ver essas batalhas. Isso é uma pena. Ares pergunta se ele queria vê-los morrer. Não acha isso triste? Mas para Apolo, isso é diferente. Eles lutaram com suas almas em chamas, dando tudo de si. Então não há motivos para ficar triste, pois isso é belo e incrível. Bom, os deuses presentes só conseguem achar esse cara peculiar, para não falar esquisito. Apolo finalmente diz que aceitará o convite e lutará no Ragnarok. E Ares pede para que ele pelo menos coloque uma roupa. A luta nem começou e o cara já tá armado. Enquanto isso, no corredor Valhalla, Brunilda está indo atrás do seu próximo lutador, o rebelde mais forte da história, aquele que desobedeceu à voz de Deus. Os guardas gigantes abrem um portão para que elas passem. Desde os primórdios da humanidade, milhares de povos ascenderam e caíram, e dentre todos eles, o povo mais forte e mais honrado da história foram os espartanos. Mesmo depois de mortos, eles ainda estão treinando. Ao passarem por aquela multidão de espartanos, eles chegam até um homem deitado numa rede lendo um livro. Aquele é Leônidas, o rei da Grécia Antiga, o representante da 9ª rodada do Ragnarok. Mas antes que pudesse terminar a frase, o Leônidas diz que não queria participar. Ele não tá nem aí pra 9ª rodada. Ele só lutará se for a primeira ou última rodada. Como a primeira rodada já passou, o rei pede para que elas voltem na última rodada. Mas a Brunilda não desiste e diz: de todos os 7 milhões de anos da história da humanidade, achei que você seria o único capaz de vencê-lo. Eu estou falando de Apolo. Enquanto se preparava para ir embora, o Leônidas pede para ela esperar e pergunta se esse é o Apolo, o deus do sol. Ele era adorado pelos Delfonianos. O Leônidas se levanta da rede e diz que tem 3 coisas favoritas neste mundo: ler livros numa rede, queijo espartano com vinho, e o terceiro é quebrar nariz de gente arrogante, estúpido e maldito com as suas próprias mãos. Em nome de Esparta, ele irá matar esse cara. E finalmente a próxima rodada de Record of Ragnarok se inicia e os lutadores começam a entrar no Coliseu. Se perguntassem qual é a raça mais forte da humanidade, todos responderiam: Esparta. Esses homens foram criados para lutar e preparados para morrer lutando. Em Termópilas, 480 a.C., ocorreu a lendária batalha entre 100.000 persas contra apenas 300 homens. É dito que a sua existência em si é completamente indomável. Essa é Esparta. Esse homem nunca e nem vai se ajoelhar diante de nenhum deus. De Esparta, a nação mais forte, nasceu o rei mais forte, o rei Leônidas. Enquanto a sua boca virava uma chaminé, os espartanos vão à loucura. Do outro lado, temos o homem que carrega uma bela luz, o deus que derrotou a lendária serpente Piton, o que toca a mais bela das melodias em sua harpa. Mas ele é verdadeiramente adorado por causa de sua beleza e força. Esse deus é Apolo, o deus do sol da Grécia. A plateia da humanidade pede pro Leônidas quebrar esse cara na porrada. Eles finalmente estão cara a cara. E antes que o apresentador pudesse terminar de falar lutem, o Leônidas rapidamente avançou e saltou com o escudo e tentou esmagar o Apolo. Alguns pensaram que ele tinha atacado Apolo antes que a luta fosse permitida, mas ele o atacou ao mesmo tempo em que terminou de pronunciar a palavra lutem. Apolo conseguiu se esquivar e falou que isso não foi lindo. Um ataque surpresa e covarde com apenas
força bruta, você nem mesmo conseguiu esperar. Ele fala que o Leônidas tem atitudes de um animal, de fato, um comportamento bem humano. Ele o chama de desrespeitoso e arrogante. Enquanto soltava a fumaça do seu charuto pela boca, ele diz que o Apolo não mudou nada. Ele continua sendo o mesmo merdinha de sempre. Pela forma que o Leônidas falou, ele pergunta se ele o conhece de algum lugar. Ao notar esse enorme desrespeito, o Apolo diz que ele merece a punição divina. Seja no passado ou no momento atual, Leônidas realmente não gosta dele. Ele diz a Apolo que ele é aquele que ele mais odeia no mundo inteiro. No passado, as pessoas admiravam muito o rei Leônidas. As crianças ficavam admiradas com as suas costas. Não só as crianças, mas também os idosos. Só de olhar para ele, todo mundo se sentia motivado a lutar. 480 a.C., um exército persa de 300 mil iniciou um ataque. A aliança grega cidade-estado centrada em Esparta e Atenas estava prestes a ser subjugada. Enquanto isso, na sala de conferência do presbitério espartano, uma reunião sobre a guerra acontecia, e um guarda acompanhava tudo. Seu nome era Regis. De forma objetiva, Esparta estava dividida sobre os assuntos da guerra. Muitos estavam a favor de não ir à guerra, pois o festival de Carneia estava prestes a começar, e quem desobedecesse, um castigo divino de Apolo cairia sobre a pessoa. O festival de Carneia é um festival em homenagem à glória de Apolo. Durante o festival de Carneia, toda ação militar é proibida. É dito que, certa vez, Apolo desceu dos céus e disse ao povo dessa terra que o oráculo, entre aspas, de Apolo, que foi passado de geração em geração ao povo de Esparta, é absolutamente inviolável. Alguns dos jovens argumentam que eles precisavam agir contra o exército antes que fosse tarde demais, mas os mais velhos tinham muita confiança no seu governo e exército e não se importavam de se atrasar alguns dias. Eles não entendiam a gravidade da situação. O único homem que se levantou contra o festival do deus Apolo foi o Leônidas. De forma alguma, ele queria confiar a sua vida a um deus. Naquela época, mesmo que fosse o rei quem comandava o exército de Esparta, era o conselho que tinha o direito de beligerância com outras nações. Furioso com os velhos religiosos, o Leônidas com soco então destruiu a estátua de Apolo. E ao ir embora para a batalha, muitos diziam que ninguém iria o seguir e perguntam o porquê tanta sede por sangue. Leônidas diz que ele não queria lutar, ele está cansado e também não quer morrer. Ele preferiria ficar bebendo e depois tirar um cochilo. Porém, mais do que nunca, agora é hora de lutar. Sempre que lutamos, lutamos por nossa própria vontade. Isso é Esparta. Regis se maravilhou com a postura do rei Leônidas e, consequentemente, ele começou a seguir o Leônidas. Não só ele, mas outros homens também começaram a seguir o Leônidas. Mais de 300 estavam dispostos a entregar as suas vidas. Todos eles lutaram sem o menor arrependimento ou medo e lutaram até o fim se sentindo verdadeiramente vivos. Leônidas pretende fazer o Apolo pagar pelo que ele fez, mas Apolo diz que apenas deu uma ordem para não lutarem nesses dias. E se ele quer continuar falando com uma divindade como ele, primeiro ele tem que se ajoelhar. Furioso, Leônidas exclama que também pretende fazer ele se ajoelhar. O escudo dele se abre com lâminas afiadas. Essa é uma arma divina da quinta irmã Valquíria. Apolo segura o escudo com as suas mãos, mas ele subestimou o poder do Leônidas. As lâminas do escudo ficaram mais agressivas e acertaram Apolo. E Leônidas diz: se deseja ter uma vida longa, não fique no caminho de Esparta. Há muito tempo, o deus do sol nomeou a sua misteriosa arma divina de cordas de Ártemis, e essa arma possui a habilidade de se transformar em diversas coisas: uma lira, um escudo e um arco e flash de luz. Depois de ser jogado para os céus, o Leônidas novamente atacou ele com seu ioiô mortal, mas ele consegue se esquivar. Parece que o ataque do Leônidas não causou quase nenhum dano no Apolo. Ele ainda está magnífico, as mãos de Apolo estão brilhando como o sol. Essa é a sua arma divina. Essa é a corda de Ártemis. Essas cordas são criadas por energia de luz, e foi graças a essas cordas que ele diminuiu o dano do ataque do Leônidas. Essas cordas não podem ser subestimadas, pois é uma das armas mais poderosas que há. A partir das cordas divinas, o Apolo então moldou um par de manoplas, a lira de Febo, harpa radiante. A plateia elogia o Apolo e diz que ele está muito gostoso. O ego do Zé foi lá em cima. Ao ver a nova forma da arma divina de Apolo, o Leônidas começa a analisar enquanto acende mais um charuto. Ele nota que ele está brilhando tanto que até mesmo machuca os seus olhos. O Leônidas recolhe o seu escudo ioiô e começa a dar diversos socos no ar. Muitos não entendem o que ele está fazendo e logo ele lança diversos ataques de escudo, ataques para todos os lados, mas Apolo evita os golpes com muita facilidade. Até mesmo os espartanos ficam surpresos com seu incrível trabalho de pés.
o Leônidas não tá acertando ele de forma alguma. Zeus diz que isso já era esperado do deus do boxe. O footwork em dia do Apolo foi uma jogada inteligente, pois seria muito arriscado tentar defender os ataques do Leônidas de novo. Os deuses debocham do Leônidas, não fique no caminho de Esparta. Mas será que ele pelo menos vai conseguir acertar o Apolo? Leônidas faz mais uma investida e Apolo aparece do lado dele e mete um soco na fuça dele. Leônidas manipula a corrente, o escudo e lança contra ele, mas ele se abaixa e toma distância. Apolo elogia ele, até que ele é bem resistente. O espartano esperava um pouco mais de humildade. Com ódio, lança o escudo novamente. E mais uma vez, ele é acertado com diversos socos do Apolo. O Apolo se move tão bem que até parece que ele tá batendo num bêbado. Voe como uma borboleta e ferrue como uma abelha. Esse é o boxe divino do paraíso. Os espartanos ficam preocupados, ele tá parecendo um saco de areia. Se pelo menos ele acertasse um ataque. Hercules diz que se ele conseguir parar os movimentos do Apolo, ele vai conseguir derrotá-lo. E isso mexeu com o Apolo. Muitos gritavam para ele parar de fugir, bater e voltar. Se ao menos a arena fosse menor, o Leônidas dominaria a luta. Até mesmo as pessoas do paraíso mencionam o fato do Apolo recuar durante a luta. Isso mexeu muito com seu ego, então ele criou uma linha de cada lado dele e diminuiu o tamanho da arena. Ele basicamente humilhou o Leônidas ao fazer isso, como se ele não fosse capaz de lutar em uma arena mais ampla. E isso deixou ele puto da vida. O Apolo pretende lutar nas condições que o Leônidas está acostumado e quer derrotá-lo na sua área, o ser supremo que sempre alcançou as expectativas depositadas nele. Este é o deus do sol, o grande Apolo. Na batalha de Termópilas, 300 mil persas foram detidos de frente por uma força apenas de 300 homens. Na batalha de Plateias, Esparta enfrentou um exército persa de 300 mil homens com apenas 10 mil. Com apenas 91 baixas, eles aniquilaram o inimigo. Os gregos têm uma admiração infinita por eles. Eles dizem que nunca se deve ficar no caminho de Esparta. E foi isso que o Apolo acabou de fazer. Para os espartanos, esse tipo de tratamento é a maior das humilhações. Não só os humanos se sentem desconfortáveis, mas os seres do paraíso também não dão muita confiança para essa loucura do Apolo. Todo mundo tá tenso. Ares está muito preocupado com isso. Ele subestima demais os seus oponentes. Mas Zeus diz para confiarem no Apolo. Afinal, ele gosta de corresponder às expectativas das pessoas ao redor. Esse é o estilo que faz ele brilhar. É isso que faz dele mais forte. O Apolo emana uma poderosa luz. Ares não entende a lógica de como isso aumenta o seu poder. Nem mesmo Zeus entende. Mas isso é incrível. Ele não pode ser medido, nem pela lógica, nem pelo bom senso. Mas Leônidas não é o único orgulhoso no campo de batalha. A quinta irmã, Valquíria, também tá louca pra pegar esse cria de condomínio na porrada. Leônidas percebe que só há uma coisa a fazer. Fazer com que ele rasteje aos seus pés. O escudo dele se abre e ele retira uma nova arma. Ele quer esmagar o Apolo. Um silêncio se forma e Leônidas faz o primeiro movimento e tenta esmagar o Apolo com seu martelo destruidor de deuses. A arena é completamente destruída só com a força bruta do Leônidas, mas Apolo se esquivou pela frente e pergunta: é brilho demais pra você? Afinal, estou bem pertinho do seu rosto. Ele acerta o Leônidas e o Leônidas tenta contra-atacar, mas não consegue se mexer. O Apolo usou as suas cordas para imobilizar ele. Até o momento, Apolo é quem está dominando a luta. Ele estava tão perto que nem mesmo percebeu os fios de luz. Então ele usa o seu escudo para atacar, mas ele perde o equilíbrio por causa dos fios do Apolo. O deus do sol puxa ele e acerta um poderoso soco na cara do Leônidas. A luta ficou mais séria. Apolo mostrará o seu devido lugar. Cordas mais grossas cercam seu braço direito. Ele ordena que o Leônidas baixe sua cabeça. E o golpe de luz acerta o Leônidas em cheio. A luz iluminou o estádio inteiro. Até mesmo aqueles que viam pela TV, como Jack, estripador. O espartano ficou em pé, completamente ensanguentado. Todos acreditam que a luta já deve ter chegado ao seu fim. Mas tal palavra não existe no dicionário espartano. Esparta não é mais forte por causa do seu poder de luta, mas sim porque eles nunca abaixam suas cabeças pra ninguém. Leônidas levanta e acerta o Apolo com uma cabeçada bem no nariz. O seu orgulho é indestrutível. Isso é Esparta. Apolo finalmente sangrou, e com seu martelo ele esmaga o Apolo e ao quicar no chão ele sai voando pro céu e cai ajoelhado diante de Leônidas. Como se sente? Qual é a sensação de ser humilhado por um humano? O forte contra-ataque do Leônidas finalmente derrubou o deus. Os humanos vão à loucura. E Brunilda grita de alegria, até parece um jogo de futebol. Jack também reconhece a força do espartano, uma tremenda força mental e física. Os espartanos são incríveis, mas a luta ainda não terminou.
O sol aos poucos se levantou. O Apolo está com um enorme corte no rosto. Ele está quebrantado e caiu no chão mais uma vez. Leônidas diz para ele voltar a dormir. Seria humilhante ele se expor a esse estado, mas Apolo questiona. Humilhante? Não é exatamente o contrário. O seu eu atual está queimando a sua alma, desejando lutar com tudo. E isso é mais lindo do que qualquer coisa. A plateia dos deuses acha que ele só tá tentando parecer foda depois de uma surra dessas. As pessoas falam atrocidades do seu próprio campeão, mas não existe ninguém que conheça melhor o seu próprio lugar do que Apolo. Conhece-te a ti mesmo. Essas são as palavras escritas no templo de Delfos, dedicado a Apolo. Dizem que os gregos antigos interpretaram isso da seguinte forma: de que os humanos deveriam saber o seu lugar como seres inferiores. Mas essa era realmente a vontade divina de Apolo? Conhece-te a ti mesmo. Não. Essa não era a vontade divina de Apolo, e existe uma história que comprova isso. Na terra de Delfos havia um monstro chamado Piton, que estava aterrorizando os humanos daquela época. Esse ser foi expulso dos céus por sua aparência bizarra, e esse ser atacava diversos vilarejos. Esse bicho deu tanto trabalho que a guarda divina de Ares foi obrigada a interferir. Mas todas as divindades foram derrotadas por ele. E ele continuou a atormentar os humanos até que um dia o próprio Apolo desceu dos céus e decidiu lutar contra ele. A serpente o desafiou e foi rapidamente derrotado com apenas um golpe. Piton não aceitava a derrota, então todos os dias o Apolo e a serpente lutavam, e ela era sempre derrotada. Um dia sua frustração tomou conta de seu corpo. Esse ser se negava a perder, e Apolo perguntou por que ir tão longe. Piton revela que sempre foi odiado sem motivo algum, perseguido nos céus e na terra. Todos tentaram o matar por causa de sua aparência. Tudo isso porque ele nasceu como um monstro. Ao contrário dele, Apolo é adorado por ser bonito. Ele não quer perder para um deus que sempre teve tudo desde o começo da vida. Mas, de certa forma, Apolo reconhece a sua beleza. Você é lindo. Mas ele recusa aceitar as palavras de Apolo. No entanto, ele insiste, pois ele está lutando com a sua alma, dando tudo de si. E isso é lindo. E Apolo diz que ele é igual a ele. O Apolo nunca foi um deus brilhante desde o início dos tempos. Entre os outros deuses gregos, ele era conhecido por todos como um deus medíocre. O deus do arco, o deus do boxe, todas essas habilidades não foram dadas a ele, foram conquistadas através de muito esforço e sangue. E então aquele deus começou a ser adorado como o deus do sol. Apolo diz que os feios são aqueles que estão satisfeitos com o presente e param de seguir em frente. Aqueles que se acomodam na felicidade e boa sorte. Aquele que conhece a si mesmo sabe o que lhe falta. Aquele que conhece a si mesmo sabe que é fraco. Aquele que conhece a si mesmo não tem medo de mudar. Aquele que conhece a si mesmo deve se orgulhar da sua beleza. Essas palavras calaram fundo no Piton. Ele está arrependido de ter machucado as pessoas, mas a culpa não é toda dele, pois ele apenas estava se defendendo. Da mesma forma que uma cobra tem a sua cauda pisada, pode picar uma pessoa. Antes do Apolo ir embora, ele diz que nunca mais será derrotado, e Apolo apoia ele e logo em seguida sobe aos céus. Desde então, Piton parou de atacar os humanos e começou a construir e proteger um templo em homenagem a Apolo. E ele escreveu as seguintes palavras: conhece-te a ti mesmo. Somente quando você conhece a si mesmo, será capaz de superar e abandonar os seus pecados. Nós já fomos libertos dos nossos pecados. Cabe a você escolher abandoná-los e ser fiel a um só Deus. Para se tornar mais bonito do que ontem e hoje, Apolo queimará o seu espírito. Leônidas por um momento fica sem palavras, mas logo ele fica animado para usar toda a sua força contra Apolo. Apolo diz que não gosta desse vocabulário chulo. No entanto, o último ataque de Leônidas foi lindo. Ele percebe que o Leônidas é alguém que deve conhecer a si mesmo, e juntos, com todo o coração, eles irão queimar os seus espíritos. Apolo usa suas cordas e cerra os punhos, e ao pronunciar Ártemis, uma luz poderosa emergiu dele. Ele brilhou como o sol, e de trás dele surgiu uma estátua, luz do luar, de Ártemis. Até mesmo Ares admirou tal beleza. Esse cara é realmente lindo. A estátua manipulou as cordas de luz. Os deuses gêmeos, Apolo e Ártemis, usaram um arco dourado para matar os gigantes, de acordo com a mitologia grega. E um enorme arco de luz surgiu em sua mão. Ele se prepara para atirar sua flecha e Leônidas se prepara para se defender. A flecha é disparada e nada se viu. Um espectador da plateia foi atingido de raspão pela flecha de luz. Na verdade, a flecha de luz atravessou tudo que estava na sua frente, assim como o corpo de Leônidas, e sangue é espalhado por toda a arena.
A flecha de Apolo viaja na velocidade da luz, matando os mortais instantaneamente. Percebendo o poder da flecha, Leônidas volta para a forma defensiva. Ele consegue bloquear algumas, mas Apolo mandou uma chuva de flechas e dezenas delas atravessaram o corpo de Leônidas. Ele não consegue vê-las e nem se esquivar. Mas não importa se ele não consegue ver as flechas, ele vai rebater elas. Apolo dispara mais uma flecha e os instintos do espartano gritam. E ele consegue refletir a flecha. A flecha voltou para o Apolo e rasgou seu antebraço. Leônidas só conseguiu fazer isso na cagada. Somente Zeus é o único do paraíso que poderia evitar essas flechas. Ambos estão debilitados. Apolo não pode mais usar o seu arco e flecha. Leônidas pergunta se ele realmente pensou que ele se sentiria grato por receber tais palavras de um deus. Quem diabos ele pensa que é? E Apolo entende a forma de como Leônidas se expressa e diz que ele é um egocêntrico e um merda. E agora sim ele tá falando que nem um homem. Apolo pergunta: por que você luta tanto? Vingança contra mim ou é pela humanidade? O Leônidas não se importa com isso. Aqui e agora é hora de lutar. Nós não escolhemos como nascemos, mas como vivemos ou morremos. É a nossa escolha. Eu apenas sigo a minha alma, os homens mais obstinados do mundo. Isso é a Esparta que eu tanto almejo. E Apolo se encanta com tal beleza. Os espartanos vibram, todos estão observando as suas costas. E então, com as suas últimas forças, ele usará todo o seu poder. O seu escudo brilha e muda de forma. Essa é a Alicia Esparta, escudo da verdade. Em Esparta existia os hoplitas. Sua essência não é a defesa, e sim um avanço imparável, perfurando com uma lança, esmagando seus inimigos. A pressão de Leônidas é insana, e Apolo fará o mesmo. Queimando a sua alma, ele cria um estilingue com as suas cordas. No momento em que Febo Apolo brilhou tão intensamente, ele tomou seu lugar no arco de Ártemis. Ele se tornou uma flecha de prata para derrubar as muralhas de Argo. Ele pretende bater de frente com o escudo, e o seu punho direito está brilhando. O escudo mais forte da humanidade e a flecha mais forte dos deuses avançam um contra o outro. O punho de Apolo se tornou uma flecha, e o fogo foi emanado do escudo de Leônidas. A colisão do orgulho está prestes a acontecer, e finalmente a flecha de prata se choca contra Leônidas. A flecha se despedaça e sangue de Apolo salta. Todos ficam em choque, mas o escudo de Leônidas se quebrou e deixou um enorme buraco em seu abdômen. A vaquilha foi jogada, mas Leônidas não desiste e agarra o Apolo. Ele vai disparar mais um soco. A luta ainda não acabou, mas logo seu corpo colapsou por causa do ataque de Apolo. Eles se olham e Leônidas diz: você ainda está com essa expressão irritante no rosto. E aos poucos o corpo do Leônidas começou a se despedaçar. As suas costas inspiraram uma geração inteira de homens, e ele parte sabendo que Esparta é a mais forte. Enquanto desaparecia, Apolo os consola. Eles foram lindos nessa batalha, e o vencedor dessa rodada é Apolo, o deus do sol. E aí, você achou esse resultado justo? E qual será a próxima luta que você gostaria de ver aqui no canal? Comenta aí embaixo, eu quero saber a sua sugestão. O comentário que tiver mais likes, provavelmente eu vou trazer aqui pro canal. E não se esqueça de verificar a sua inscrição e também de checar se o sininho está ativado, pois assim você vai ficar por dentro dos novos vídeos que vão aparecer aqui no canal. Bom, muito obrigado por ter ficado até aqui, eu sou Marcelo e até o próximo vídeo. Tchau!